eu acordei hoje, pedi para o Nilson se eu podia pregar, porque Deus estava movendo muito forte o meu coração. E o tema dessa mensagem é: Ele te escolheu. Você pode dizer isso? Eu sou escolhido de Deus? Você tem convicção disso? Amém? Então nós vamos ver por que e para que Ele te escolheu. Então eu trouxe aqui algo que eu quero que você me diga o que é. O que é isso? Tem certeza? Tem certeza? Se hoje fosse ceia, o que você me responderia? Esse é o quê? Corpo de Cristo. Então, isso é uma coisa bem interessante que Jesus fez. Quando Jesus manuseou o pão, que ele estava lá na sua última noite de vida com os discípulos, essa palavra manusear, no termo grego, significa assim: aquele que apaga todas as coisas. Então, quando ele começou a manusear o pão, ele começou a manusear dizendo assim: eu sou aquele que apaga da tua vida todas as transgressões. Quando a gente ceia, que a gente coloca o pão como corpo de Cristo na nossa boca, nós estamos recebendo Ele, e Ele falando para nós: eu apago da tua vida todas as tuas transgressões. Seja ela qual for, amado. E Ele tomou o pão. Por que Ele tomou o pão? Porque Ele também tinha sido escolhido. E quando Ele tomou o pão, Ele também queria dizer para mim e para você, que eu e você somos escolhidos por Ele. Você não entrou aqui forçado. Ninguém está com uma arma na tua cabeça te fazendo ficar sentado aí. Ninguém te disse: olha, se você não for para a igreja, você morre. Não é por isso que você está aqui. Você está aqui porque Ele te escolheu. E Jesus, o que Ele fez depois que Ele tomou o pão? Ele abençoou. E Ele só abençoou esse pão porque Ele era abençoado. Ele era ungido para fazer isso. E eu quero te dizer essa noite que você é um ungido de Deus. Você é o abençoado de Deus. Mesmo que você esteja aí sentando: olha, eu não sou digno. Você é. Porque você é o escolhido, então você é o ungido. Ele também, o que Ele fez? Partiu. Por que Ele partiu? Ele partiu porque Ele foi moído aonde? Lá na cruz. Então, até quando o Luiz estava falando assim: olha, nesses últimos 2 anos nós fomos bem moídos, né? Nós nem devíamos nos surpreender por estarmos sendo moídos. Porque o moer de Deus vem na nossa vida para trazer quebrantamento, para você e eu nos quebrantarmos diante do Senhor. Para que tudo aquilo que não está bom, não está certo, que ainda não está de acordo com a vontade de Deus, seja mudado. Jesus deu aos seus discípulos. E quando Ele deu, Ele não deu só o pão. Ele deu a Ele mesmo. Ele deu a sua própria vida, o seu próprio corpo, a nosso favor. E Ele quer que eu e você sejamos doadores. Você tem sido um doador? Quando eu me refiro a doador, eu não me refiro só materialmente. Você tem doado a sua vida? Se você foi um escolhido de Deus, se você é um ungido de Deus, se você é o abençoado de Deus, você tem que doar Jesus.
Você tem doado Jesus todos os dias? É isso que Ele quer, de mim e de você. É por isso que Ele nos chamou. Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3. E nós vamos ler dos versículos 13 ao 19. Eu estou com a tradução King James, se tiver um pouquinho diferente, você não se assuste. Diz assim: Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem Ele queria. E eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudessem enviar e proclamar. Então, Jesus escolheu quem? Quem ele queria. Para quê? Para que ele pudesse os enviar e que eles proclamassem a Cristo. E tivessem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12. Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Mas antes, se você ler um pouquinho antes, Jesus, ele primeiro foi ao monte, e ele orou. Ele orou muito, ele orou uma noite inteira para escolher os seus discípulos. Eu não sei quanto tempo você leva para ouvir a Deus. De repente pode ser uma noite, um dia ou vários dias para você ouvir precisamente a voz de Deus. Mas Jesus conseguiu ouvir a voz de Deus em uma noite. E quem deu os nomes para ele foi o próprio Deus. O nome das pessoas que ele deveria escolher. Sabe por quê? Porque Jesus conseguia discernir a vontade do Pai. E sabe por que ele conseguia discernir a vontade do Pai? Primeiro, ele tinha uma aliança com o Pai. Segundo, ele era extremamente obediente. Ele não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai. Porque você acha, Jesus, ele era pré-consciente, tinha uma presciência. Você acha que ele não sabia que ao escolher Judas, lá na frente Judas ia trair ele? Ele sabia. É fácil a gente escolher um traidor para fazer parte do nosso grupo íntimo de amigos? Porque esse grupo não era só escolhido para pregar, ele era o grupo íntimo, o grupo de apoio, o grupo que deveria estar cobrindo Jesus. E no meio desse grupo, Deus escolher um traidor. Isso traz uma lição para nós. Que um líder que é responsável, ele tem que aprender a discernir a voz de Deus. E nós só discernimos a voz de Deus quando nós estamos em comunhão íntima com o Senhor e em obediência plena. Você obedecer 99% ao Senhor não é obediência. Obediência para Deus é 100%. Deus não negocia.
Ah, pastor, e 99,9%? Não. É 100%. Quem ele escolheu? Quem eram esses homens? Quem é você? Nós somos pessoas comuns, certo? Esses homens eram comuns como eu e você. Ah, mas eu sou muito briguento. Eles também. Alguns deles também. Eu sou muito nervoso. Alguns deles também. Eu sou impaciente. Alguns deles também. Lembra que nós lemos aqui que ele escolheu Tiago e João, ainda deu o nome de Boanerges, que eram filhos do trovão? Trovão é barulhento, né? Range ali, faz um, né? Todo mundo escuta. Eles eram todos iguaizinhos? Não, né? Nós já falamos que tinha um que era até traidor. Deus ama misturas. Você é igual ao seu irmão? Olha aí para o lado. Você é igualzinho ao seu irmão? Você pensa igual a ele, fala como ele, faz tudo o que ele quer? Não. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente conduzir um grupo que pensa igual a gente. Né, amor? Se todo mundo pensasse igual a você, como seria fácil? Mas se todo mundo pensasse igual a ele, ia ser meio esquecido. Né? Então, aí tem os que são menos esquecidos. Né? Se todo mundo fosse igual a ele, ia ser assim tão lindo como ele é. Né? Mas Deus fez a sua beleza. Então, nós somos diferentes. Tem uma outra lição aí, para nós que somos líderes. Nós não podemos querer que as pessoas sejam iguais a nós. Nós temos que ajudá-las a ser iguais a Jesus. Então, no nosso meio, no nosso grupo de compromisso, vão ter pessoas mais comprometidas, menos comprometidas, pessoas que vão escutar um grande sermão e vão dizer, tá vendo, esse sermão foi para você. Não vai vestir a carapuça. Tem aquele outro que não vê defeito em si mesmo. Tem o outro que se vê com muito defeito. Tem o que se acha super capaz, o que se acha incapaz. Nós vamos ter que aprender a amar a parte do nosso corpo. Mesmo que ela não seja bonita. Ah, minha mão não é como eu queria que fosse. O meu irmão não é como eu queria que fosse, mas ele me faz tanta falta. E é isso que você tem que ter primeiro. Eu e você não somos nada no corpo de Cristo, se a gente não tiver um ao outro. Terceiro, por que que Jesus os escolheu? Primeiro, para que eles estivessem com Ele. Então, por que que Jesus te escolheu? Para que nós estejamos com eles. Muito bem, com Ele. Você está com Jesus? O tempo todo. Até quando você grita com o seu marido, está com Jesus? Então, né? Nós temos que estar com Jesus o tempo todo. Também Jesus nos chamou para que nós pudéssemos para que Ele nos pudesse enviar, assim como Ele enviaria os discípulos. Você tem ouvido o ide do Senhor e tem obedecido? Porque se Jesus me criou e te criou para nós sermos enviados, não é para a gente ficar sentadinho na igreja, bonitinho. Nem é para a gente fazer coisas só aqui dentro desse prédio que está ficando bem bonito. Não. Ele nos chamou para nos enviar. Para que a gente pudesse ser útil no reino dele.
Ele também diz que ele nos chamou para pregar. Você está pregando? Para curar o doente. Você tem orado e as pessoas têm sido curadas? Para expulsar demônio. Ou você que está correndo do demônio, com medo dele? Ele nos chamou para que nós tivéssemos autoridade no reino dele. Outra lição. Como é que eu aprendo todas essas coisas? Sendo um mestre? Jesus quer que eu seja um mestre, mas depois que eu tenha aprendido. Então eu preciso de alguém que fale na minha vida, que possa encostar até o dedo no meu nariz e dizer, isso não está certo. Jesus, ele veio para que a gente aprenda dele. E depois nos tornemos mais tarde um discípulo. Lembra do poder todo que Eliseu tinha? Mas antes ele foi mentoreado, pastoreado por quem? Por Elias. Quem fala na tua vida? Quem é o teu mentor espiritual? Sabe, amados, quando a gente diz que Deus falou comigo, se Ele não falar primeiro com o meu mentor espiritual, Ele não falou comigo. Muitas vezes eu e o pastor Nilson, às vezes a gente tem algumas dúvidas e a gente vai para o nosso pastor. Pastor, eu queria fazer isso, acho que Deus está me movendo para aquilo. E se Ele fala para nós não, mesmo que isso torça tudo lá dentro de nós, a gente obedece. Porque Ele é o nosso mentor espiritual. Então, nós temos que ouvir o nosso mentor espiritual. E agora eu quero falar com você um pouquinho, rapidinho, sobre as características dos discípulos. Para ver se você se enquadra com algum deles, se você é um pouquinho parecido. Por exemplo, Simão, que foi chamado Pedro, ele era irmão de André, nós já falamos. Os dois tiveram o nome de Boanerges. A ocupação dele era uma ocupação humilde, ele era pescador. Ele pescava no barco do pai dele. E lá no mar de Tiberíades. Os seus companheiros de pesca eram Tiago e João. E provavelmente, no que diz a história, ele era um discípulo de João Batista. Ele vivia numa área onde muitos gentios rodeavam ele, residiam, moravam. Então, provavelmente, ele falava aramaico com um sotaque muito forte. Ele era casado. Como a gente sabe disso? Porque o segundo milagre que Jesus faz na vida dele foi curar a sogra de Pedro. Ele era casado. E também, quando ele foi apresentado a primeira vez para Jesus, eu vou falar rápido, principalmente Pedro, porque a gente pregou sobre Pedro não faz muito. Jesus os chamou de Cefas. Mas ele foi e continuou pescando. Depois, Jesus entrou no barco dele e fez aquele grande milagre da pesca maravilhosa. E aí sim, falou para ele, segue-me, e ele passou a seguir. Pedro, ele era considerado o príncipe dos apóstolos, porque sempre, em todas as coisas que Jesus fazia, o nome de Pedro estava primeiro. E ele viajava extensivamente, pregando o evangelho, acompanhado da sua esposa. Esposas, acompanhem seus maridos no ministério. Seja companheira, fiel ali. Pedro, ele era conhecido porque ele era ousado, esperançoso, confiante, corajoso, honesto, enérgico, vigoroso, forte, amoroso e fiel. Mas ele também foi muito precipitado e impulsivo. E quem negou Jesus? Pedro. Com todas essas qualidades, ele nega Jesus.
Mas no final da vida dele, a Bíblia fala que ele foi um servo humilde e manso. E aquele que depositou toda a sua força nas mãos do Senhor. Ou seja, ele depositou o nervosismo, a brabeza, a irritabilidade, tudo nas mãos do Senhor. Por isso que ele passou a ser um servo manso e humilde. Ninguém de nós é manso sem Cristo. Não existe. Mas sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro morreu violentamente na mão de Nero. Ele tinha aproximadamente 75 anos. E ele teve uma morte violenta. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não se achou digno nem de ser crucificado, como Jesus foi. André era irmão dele, também pescador. João, quando Jesus ia passando, ele falou: olá, André, aquele é o Cordeiro de Deus. Então, quem apontou Jesus para André foi João. Ele ouviu falar de Cristo, mas não começou a segui-lo imediatamente. Ele permaneceu na sua ocupação de pescador até a prisão de João Batista. Só aí ele passou a seguir Jesus. Foi André que mostrou, na hora que aquela multidão estava com grande fome para Jesus, aquele menininho com os pães e com os peixes. Ele e Filipe apresentaram a Jesus certos gregos que queriam falar com ele. E sabe, amados, ele morreu lá na Acaia. Sabe por que ele morreu lá? Porque ele pregava o evangelho. E ele enfureceu tanto o procônsul da Acaia, que o procônsul decidiu, então, que André deveria morrer de uma morte violenta e bem lenta. E sabe o que fez? As pessoas eram crucificadas, e na crucificação, vocês sabem que os pés e as mãos eram pregados com pregos. Sabe por quê? Quando furava, começava a ter hemorragia. E com uma hemorragia, a pessoa morre rapidinho, porque ela perde todo o sangue. Sabe o que o procônsul fez com André? Mandou crucificar ele em forma de um X, amarrado as mãos e os pés com cordas. E em vez dele morrer rapidinho, a história conta que ele deve ter demorado de 2 a 3 dias para ser morto. E sabe o que aconteceu com ele? Nesse período, enquanto ele estava crucificado como um X, os mendigos e os predadores vinham e começavam a comer as partes baixas de André, enquanto ele ainda estava vivo. A fome era tanta daquelas pessoas que elas comiam a carne de André. E as aves de rapina começaram a furar os olhos de André. E os cachorros selvagens e as raposas, elas vinham durante a noite comer outros pedaços. Ele ficou nessa agonia de 2 a 3 dias. E só aí ele morreu. E tudo isso porque ele pregava o evangelho. Aí tem Tiago, o filho de Zebedeu. Ele era o irmão mais velho de João. Ele foi chamado por Jesus enquanto ele pescava. Estava no negócio da pesca, nós já falamos com Pedro e André. Seu irmão mais novo, provavelmente era João.
Porque João, ele foi conhecido, ele era influente, porque o sumo sacerdote conhecia ele. Tiago foi o quarto discípulo a ser chamado por Cristo. Ele esteve com Cristo lá no Monte da Transfiguração. Quando a filha de Jairo foi levantada dos mortos, ele estava com Cristo. E ele estava com Cristo no jardim de Getsêmani. Tanto que a mãe dele falou: dá, Jesus, um lugar para o meu filho no teu reino. E ele falou o quê? Não, eu não posso, a escolha não é minha, é do meu pai. Mas a mãe dele via o quanto ele era dedicado e o quanto ele amava Jesus. E esse homem também era chamado de Boanerges, né, junto com o seu irmão Pedro, conhecido como filho do trovão. Então, nem precisa dizer que ele era bem bravinho, né? Você já conclui. Por causa disso, ele foi conhecido também como um apaixonado caloroso. Mas ele também era de temperamento impetuoso. E ele foi o primeiro discípulo a sofrer o martírio na mão de Herodes. E ele foi morto a fio de espada. Que é isso, pastora? Você só veio falar de morte hoje? Não. Sabe por que isso me chamou muita atenção? Porque eu e você sabemos que Jesus morreu por nós numa cruz. Mas estes homens morreram por nós numa cruz a fio de espada, para que o evangelho de Jesus chegasse até nós. Se eu e você estamos aqui, é por causa da coragem desses homens, que não negaram Jesus. Agora, presta atenção em João. João era conhecido por ser o amado, o discípulo amado. Ele também era um pescador. A irmã dele e a mãe dele seguiam Jesus bem de perto. A irmã dele era Salomé. E elas ministravam para os discípulos. Jesus permitia que elas ministrassem para os discípulos. Ele seguiu Jesus durante um bom tempo. Ele seguiu Jesus na festa de casamento em Caná, em Cafarnaum, em Jerusalém, na volta a Samaria. Ele retornou aos negócios da pesca por um tempo, mas seguiu Jesus fielmente. Por que será que ele era conhecido por Jesus e por nós como discípulo amado? Você já pensou nisso? Alguém pode me dizer por que ele foi conhecido como amado, discípulo amado? Eu penso, e a história também diz, em alguns pontos, que talvez porque ele fosse o mais íntimo de Jesus. Sabe, quando um pai e uma mãe têm um filho que é mais carinhoso, que dá mais atenção para ele, parece que ele fica sendo o mais amado, não é? E João era assim. Ele dedicou a vida dele inteiramente para servir ao Senhor. Ele não vacilou em nenhum momento. Ele foi o único discípulo presente na crucificação de Jesus, sabia? Porque todos os outros fugiram. E Jesus pediu que ele tomasse conta de quem? De Maria. As pessoas acham que ele permaneceu em Jerusalém até a morte de Maria. E só depois começou a espalhar as boas novas. E a história relata que ele foi um náufrago lá em Éfeso. E quando ele foi salvo lá em Éfeso, ele começou a pregar o evangelho.
E ele foi levado para Roma. Os romanos ficaram tão enfurecidos com ele, que sabe o que fizeram com ele? Jogaram ele num caldeirão bem grande, cheio de óleo fervendo. Sabe o que aconteceu com João, naquele caldeirão, no meio do óleo fervendo? Nada. Absolutamente nada. Ele saiu ileso, sem nenhum queimadinho daquele lugar. Será que é porque ele era o discípulo amado? E enquanto ele estava em Éfeso, ele pregou, trabalhou, ensinou. E perto dos fins dos dias dele, quando ele nem tinha força para se movimentar, ele pediu para ser levado lá na Assembleia dos Justos. E disse com uma voz bem fraquinha: filhinhos, amem-se uns aos outros. Jesus diz isso nessa noite para nós. Amem-se uns aos outros. Não fala mal, não pragueja. Amem-se uns aos outros. Essa foi a última mensagem verbal dele. Quando ele era novo, ele estava com Pedro, com Paulo, ele foi preso com eles. Ele viveu mais 30 anos depois que Pedro e Paulo foram mortos. E ele morreu com aproximadamente 90 anos de idade. Teve uma época que um novo imperador Domiciano, de nome Domiciano, começou uma perseguição à igreja. Alguém relatou que João pregava proeminentemente na Ásia, pregava a Cristo. Ele decretou que João devia ser banido para a ilha de Patmos. Quando ele foi para essa ilha, ele tinha um pouquinho menos que 90 anos de idade. E lá em Patmos, todos os prisioneiros ficavam acorrentados a uma carriola, carregando pedras muito pesadas. Agora imagina você, um velhinho, de quase 90 anos de idade, acorrentado, empurrando uma carriola. E não desistia. E ele teve a oportunidade ainda de ser solto, voltou para Éfeso, pregou novamente. E esse foi o único discípulo que morreu dormindo. Ele não teve uma morte trágica. Mas ele foi um homem que aprendeu sofrendo. Ele sofreu muito antes de aprender. Imagina você ser jogado dentro de um caldeirão cheio de óleo fervendo. Ele sabia o que era sofrer. Mateus era coletor de impostos. Então, todos os coletores de impostos geralmente eram publicanos. Eles eram escolhidos pelos romanos porque eles estavam numa posição social alta. Então, Mateus deveria ser muito rico. E nessa ocasião, a corrupção era bem parecida com a nossa, né? Porque colhia-se impostos de tudo, de tudo, de tudo. De entrar na cidade, sair da cidade, do grão, do trigo, da farinha, 10% disso. É um absurdo tanto de impostos que era cobrado. Ele era um deputado residente, ele era chamado de portitor dos romanos. E ele era visto pelos judeus como um traidor, porque ele cobrava impostos dos judeus para dar para os gentios, né, que os romanos eram gentios. Foi quando ele estava sentado coletando impostos que Jesus o chamou. E ele largou tudo e foi seguir Jesus.
E a palavra diz que o primeiro ato dele, a primeira atitude, foi preparar um banquete, um grande banquete para Jesus. E ele chamou todos os companheiros dele, as pessoas influentes, acho que para uma despedida, né? Aí ele deu aquele jantar. Ele pregou por mais de 15 anos na Palestina. Ele viajou para muitos outros países, como Etiópia, Macedônia, Pérsia e Síria. E ele também foi morto ao fio da espada. Filipe habitava na cidade de Betsaida. Foi provavelmente apresentado a Jesus através de Pedro e André, quando ele foi ouvir a pregação de João Batista. Quando Jesus pediu, Filipe foi seguir ele sem hesitar. E Filipe foi quem convidou quem? Natanael, para seguir junto. E conta-se a história que Jesus perguntou ao Filipe também, onde é que nós vamos comprar pão quando estava aquela multidão de pessoas lá ouvindo? Talvez porque ele que cuidasse da comida, ou talvez porque Jesus queria cutucá-lo, para acordar ele, para que a fé dele crescesse, para que ele visse o milagre que ia acontecer. Uma suposição. Não sei. Ele morreu em Terápolis, na Síria, como um mártir. E foi crucificado também. Aí depois veio Bartolomeu, que acredita, se a história fala, que talvez seja Natanael. Não se sabe ao certo. Talvez ele e Natanael fossem a mesma pessoa. Ele nasceu em Caná da Galileia. Foi aquele que perguntou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se referindo a Jesus. Por quê? Porque todo mundo que era nascido na região norte recebia um jugo de preconceito. Quem era da região norte era tratado como nada. Jesus disse que em Bartolomeu não havia dolo nenhum, nele não havia engano, ele não fazia artimanha, não usava de duplicidade, não tinha nada de falso nele. Ele não era, então, hipócrita. Hipocrisia é uma coisa que pode estar no meio das nossas vidas, e nós temos que bani-la. Ele pregou na Índia e na Armênia. E ele também foi morto de uma maneira muito cruel. Sabe o que fizeram com Bartolomeu? Arrancaram toda a pele do corpo dele, enquanto ele ainda estava vivo. Você pode imaginar um pedaço da sua pele sendo arrancada com você vivo? Tomé. Quem foi Tomé? Todo mundo lembra da história, né? De que Tomé não acreditou na ressurreição de Cristo, pediu para ver. Mas Tomé, ele era um homem completamente leal a Jesus. Quando Lázaro morreu e os líderes foram chamar Jesus, ele disse, vamos lá também para morrer. Ele dava a sua cara a tapa. Sabe por que ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado? Porque ele não era uma pessoa que era conduzida por outros. Ele queria ver para crer. Então, não era de todo ruim essa atitude dele, né? Porque depois, quando ele soube que Jesus era Jesus mesmo, ele disse, este é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele era meio lento em acreditar. Ele era meio sujeito a desânimos. Será que alguém aqui é sujeito a desânimo? Você desanima quando você é provado? Ele era um pensador crítico, como eu disse antes, não era facilmente seduzido.
Mas ele estava disposto a sacrificar o chamado dele. Você está disposto a sacrificar o seu chamado? Você está disposto a sacrificar a sua própria vida em favor do seu irmão? Ele morreu num lugar perto de Mumbai, lá na Índia, atravessado por uma lança. Depois teve Tiago, que era filho de Alfeu. Ele era conhecido como Tiago Menor, porque tinham 2 Tiagos. Então, ele é conhecido como menor porque ele veio depois ou porque ele era de baixa estatura. Ele era nazireu e ele era pobre, bem pobre. E era meio-irmão ou primo de Jesus. Alguns acreditam que a mãe de Tiago era irmã de Maria, mãe de Jesus. Não se sabe de coisas muito grandes que ele fez, ele não foi muito conhecido pelo mundo. Mas ele era muito conhecido por Deus. E ele também morreu crucificado. Depois vem Tadeu. A história registra que ele recebeu o seu chamado lá no Mar da Galileia, que ele era da tribo de Judá. Ele foi conhecido por pregar o evangelho fora de Israel. O seu nome também foi mencionado 3 vezes. Né? E ele olhou um dia para Jesus e falou: Senhor, por que o Senhor veio se manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu a pergunta dele, dizendo assim: se alguém me ama, obedece os meus mandamentos. Você ama Jesus? Obedeça os seus mandamentos. Nunca diga que você ama Jesus se você não estiver 100% obedecendo os mandamentos de Jesus. Porque o amor, a gente prova não só de palavras, não só de promessas. A gente prova sendo e fazendo. Sua única característica distintiva talvez seja a falta de clareza e a ânsia em aprender. Ele foi morto por flechas, assim que ele foi martirizado. Simão, o Zelote, era da facção dos Zelotes. Embora não saibamos muito por ele, sabemos que se ele era dos Zelotes, os Zelotes tinham zelo, eram pessoas entusiasmadas, estavam dispostas a enfrentar todo tipo de perigo, até morrer por Cristo. E ele realmente morreu crucificado. Aí vem Judas, o Iscariotes, que era de Queriote, uma cidade lá no sul de Judá. Ele era um homem de poder aquisitivo alto. Ele não era um coitadinho. Quando você pensa que ele se vendeu pelas moedas de prata porque ele precisava de dinheiro, não foi. Não foi. Eu e você, nós temos a oportunidade de escolher o Senhor da nossa vida. E o Senhor da nossa vida pode ser Deus ou pode ser Satanás. Você tem esse poder de escolha. E Judas abriu a porta do coração dele. E o meu e o seu coração, ele só é aberto aqui dentro. E é aberto por nós. E ele abriu o coração dele e entregou a Satanás. Ele fez a escolha. Ele ficou muito bravo em Betânia, quando aquela mulher
lavou os pés de Jesus com óleo. Lembra que ele falou, por que ela não deu aos pobres? Ele era conhecido como ambicioso, infiel e defraudador. Jesus sabe o que passa no meu e no teu coração. Por isso que eu falei sobre lidar com a hipocrisia. Não adianta você ser uma coisa aqui e outra lá fora. Jesus, Deus conhece o teu coração. E Jesus sabe para quem você abriu a porta do teu coração. Se para Deus ou para Satanás. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas logo depois da morte de Jesus, ele se arrependeu e ele jogou fora. E ele foi e confessou o crime dele para os sacerdotes. Ele deveria ter confessado para Deus, que era o único que podia perdoá-lo. Como ele confessou para os sacerdotes. Aquele pecado corroeu a vida dele de uma tal maneira que ele comprou um terreno. Olha o que ele fez, ele comprou um terreno. Lá nesse terreno tinha um muro de mais ou menos 9 metros de altura. Ele subiu lá em cima. Colocou a corda no pescoço, lá em cima, onde tinha a árvore também. E ele se jogou de lá. E quando ele se jogou de lá, como era um muro grande, como tinha muitas pedras, ele caiu e o corpo dele arrebentou-se. E todas as entranhas dele, tudo que tinha dentro, foi esparramado naquelas pedras. De tanto que era o remorso. Por que eu contei sobre isso? Porque eu quero te fazer uma pergunta. Quanto você está disposto a dar da sua vida para se doar para Cristo? Para se doar para Deus? Quanto? Colossenses 3:4, vamos lá, olha o que nos diz Colossenses 3:4. Já está ali? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A sua vida está manifestando a vida de Cristo, que você já pode estar sendo considerado na glória? Ou quanto falta de Cristo em você? Quanto falta de Cristo na sua vida para que as pessoas possam olhar para você, sem você dizer nada, e dizer, ele é de Cristo, ela é de Cristo. Quando, meu irmão e minha irmã, a glória de Jesus vai ser manifestada na sua vida? Você precisa do que mais para que essa glória se manifeste na sua vida? Nós vamos ler rapidamente alguns trechos do Sermão do Monte, que está em Lucas. Ele está em Mateus e em Lucas, mas a versão de Lucas é a que mais atrai o meu coração. Lucas 6. Vai dos versículos 17 ao versículo 49. E ele começa... Jesus começa contrariando todo o modo de vida e todas as normas consideradas, porque ele diz assim, em um certo dia de sábado, não era comum trabalhar ao sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde se plantavam cereais,
Seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas. Está vendo? Já começa errado. Aí a gente vai até o versículo 17. E diz assim: Então, desceu Jesus com os apóstolos, parou num lugar plano. Eles estavam reunidos ali, e muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e de todo o litoral de Tiro e de Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por Jesus e curadas de suas doenças. E a cada pessoa da multidão que tocava nele, eram curadas. Então, no capítulo 20, ele dirigiu o olhar para seus discípulos e declarou: Bem-aventurados vós os pobres, porque a vós pertence o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que nesse momento estáis chorando, pois haveis de sorrir. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem de perto delas, do convívio delas, vos insultarem. Quando o seu nome for excluído, julgando você como um execrável, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, pois dessa mesma maneira os seus antepassados agiram com os profetas. O seu sistema de valor, o sistema de valor de Cristo, é completamente diferente do nosso. Porque ele diz: bem-aventurados, ou sejam, felizes, são os pobres, são os que choram, são os que são injuriados por causa do amor de Cristo. Você pode imaginar isso hoje? Na nossa sociedade, quem são os felizes? Geralmente quem tem muito dinheiro, fama. Amados, muita gente fica correndo atrás dos ídolos. E vira e mexe a gente ouve: o ídolo se suicidou. O ídolo teve o filho que foi lá e matou todo mundo, não a escola. Sabe por quê? Porque a vida desses homens realmente é miserável. Dessas mulheres que você idolatra, é miserável. Porque eles não conhecem a Cristo. Porque eles se deixam ser idolatrados. Enquanto toda a nossa admiração deve ser para Deus. O povo que Jesus chama de feliz é considerado pelo mundo como miserável. E ele ainda diz assim, versículo 24: Ai de vocês os ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. Ai de vocês que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vocês que agora ri, pois haveis de muito lamentar e prantear. E ai de vocês quando todos vos louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Ah, Jesus é contra o dinheiro? Não, de forma nenhuma. Jesus quer abençoar a sua vida. Ele quer que você, como filho dele, desfrute de prazeres e privilégios. Mas não que isso seja o Senhor da sua vida. Não que o trabalho seja o Senhor da sua vida. Não que o dinheiro possa reger as suas ações. Não. É isso que ele tem se falado. Esse ai, quando Jesus falava sobre ai na palavra, ai é que vem sobre as pessoas um grande julgamento. E sabe de quais ricos que eles estavam falando? Daquele que guarda tudo para si. Quando a gente guarda tudo para nós, nós não estamos sendo abençoadores. E há pouco o pastor Nilson disse que é melhor dar do que receber.
Mas sabe que você pode estar rico de Cristo também? Você pode estar tão cheio, tão cheio, tão cheio de sabedoria, de aprendizado de Deus, mas se você guardar isso só para você, você está sendo esse rico infeliz. Sabe por quê? Qual foi a quarta coisa que nós aprendemos quando no partir do pão? Que Jesus deu a vida dele por mim, por você. E que nós devemos ser doadores. Enquanto você e eu não formos esse doador, não doer o nosso coração com as pessoas que estão aí fora, precisando de Cristo, nós estamos guardando esse tesouro só para nós, enriquecendo a nossa própria vida. E ai de nós. Ai de nós. Nós somos abençoados, amados, quando nós podemos ser uma bênção. Nós somos abençoados quando nós damos. Você e eu fomos chamados para quê mesmo? Eu já disse um pouquinho antes, para ser doador de quem? De Cristo. Para doar Jesus para as pessoas. E enquanto nós não estamos doando Jesus para as pessoas, nós estamos sendo miseráveis. E nós não podemos, Deus não pode continuar a nos abençoar. Tem mais uma coisa que eu queria dizer. Você está aqui porque você decidiu seguir a Cristo. Não é verdade? Quem pode dizer assim, eu estou aqui porque eu decidi seguir a Cristo? Então, eu vou te dizer, para seguir a Cristo, você tem que jogar todo o medo de lado. Todo. Porque aquele que serve a Cristo, ele tem que ser destemido, ele tem que ser ousado, ele tem que ser corajoso. Ele não pode ficar com medo de trovões, de barulho. Não, ele tem que ser destemido. Segundo, quando você segue a Cristo, você é completamente feliz. Porque a verdadeira felicidade, ela está em amar e servir ao Senhor com todo o seu coração. Quando você passa a não pensar mais nas coisas desse mundo, e o seu foco está em doar a Deus, em viver para Deus, em viver servindo ao Senhor, as coisas na sua vida vão mudar. E você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Você pode ter um bom emprego, um bom salário, ser conhecido pelo mundo, mas quando você troca todas essas coisas por Cristo, aí verdadeiramente você é feliz. Mas eu vou te dizer outra coisa. Provavelmente você vai viver em problemas constantes. Porque todo aquele que serve a Cristo é perseguido, enfrenta lutas, enfrenta comparações, enfrenta dificuldades, sofre decepções. Então não pensa que você é feliz quando tudo está bem. Você é feliz porque Jesus está te conduzindo. Ele está te carregando no colo nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas, aqui no Sermão do Monte, ele ainda faz algumas advertências. E ele diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E daí ele vai seguindo, chega no versículo 49, ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica,
é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. E no momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu. E a sua destruição foi total. Então, sobre a nossa vida há também um julgamento. Você está aí hoje, está ouvindo a palavra. Você está ouvindo Deus falar com você, levanta da onde você está e vai buscar o perdido. Para de falar de mim e vai agir. Você fala muito bem de mim. As suas palavras são lindas. Mas você não está me dando para os outros. Você está falando bem de mim aqui, para quem não precisa ouvir. Então, levanta do teu lugar e vai buscar o perdido. E se eu e você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar outra pessoa no nosso lugar. Se o Espírito Santo vier hoje e te disser assim: eu estou cansado da tua mornidão, o que você vai responder? O Espírito Santo, ele está aqui nessa noite e está dizendo: eu estou cansado da sua mornidão. Imagina se ele resolvesse, por exemplo, chamar os comunistas para pregar o evangelho no teu lugar. E você perdesse a tua salvação, porque você é morno. O que diz Apocalipse sobre os mornos? Que Deus está a ponto de vomitar-te da boca dele. Você que está aí sentado, que está morno, toma uma posição nessa noite. Ou frio ou quente. Porque morno, você está exatamente na posição em que Deus está dizendo: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se você está aí medroso, com medo de enfrentar problemas, adversidades, por amor de Cristo, você está pior que morno, você está querendo ficar gelado. Um verdadeiro discípulo é destemido, é ousado, é valente. Como está o seu amor por Cristo nessa noite? Está frio ou está quente? Olha para você. Olha para dentro de você. Analisa a tua vida. Você está frio ou quente? Ou morno? Você pode dizer como você está. E se você não tiver coragem de dizer, Deus está vendo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele conhece o teu coração. Você está mantendo seu coração quente realmente para Deus? Ou está quente para os seus prazeres, para o seu trabalho, para o seu Facebook, para a sua televisão? Aonde está indo a maior parte do seu tempo? Fazendo a obra de Deus ou cuidando do seu próprio prazer? Lógico que Deus quer que você trabalhe, que você sustente a sua casa, que você sustente seus filhos, que você aprenda a educar. Mas, amados,
Não pense que Deus vai esperar você ter tempo para servi-lo. Não, o tempo quem vai fazer é você. Aquelas 2 ou 3 horas que você perde no Facebook, na frente da televisão, é uma vida que está sendo perdida. É o filho do teu vizinho que está nas drogas, que pode morrer hoje. É o casamento de um parente teu que está sendo destruído. São os teus pais que estão sendo gelados, morrendo espiritualmente. E você, o bonitão, a bonitona, se preocupando com você. Você está ocupado demais? A Bíblia diz que Deus é um Deus de paciência, que Ele é longânimo, ou seja, que Ele tem um longo ânimo. Mas ela também afirma que a paciência de Deus tem limite. Então, quero te dizer nessa noite que você pode estar no limite de Deus. E se você estiver no limite de Deus, o que é que você vai esperar para a sua vida? Deus está falando, eu quero você no meu ministério, e você fala, não, eu não sou capaz. Não, eu sou nervoso. Não, eu sou medroso. Vai lá expulsar aquele demônio. Eu não, Senhor, e se o demônio me acusar? Enfrenta ele. Deus te deu autoridade. Vai curar fulano? Não vou. Vai na campanha do agasalho. Eu perder minha tarde com pobre. Nem vai ninguém naquela igreja. Gente, ontem, a coisa mais linda que quem estava aqui presenciou era Jesus mesmo trazendo aquelas pessoas que precisavam. Tinha tanto agasalho, tinha tanto sapato, tinha caixas com gorros, cachecóis novinhos. Tinham camisetas novinhas que ninguém nunca tinha usado. E outra coisa linda de ver era Jesus na vida dos irmãos que deram a sua tarde. E nem foi a tarde toda, foi um pouquinho dela. Para ficar aqui. E às sextas-feiras, até as crianças, ajudando, servindo. Você via as menininhas ali, a Aninha do Robertinho, oferecendo as roupas. E onde estava você, que não veio aqui? E depois você me diz que ama o Senhor? Se você realmente tem um motivo justo para não ter estado aqui ontem, glória a Deus. Mas você que se conhece e sabe que você não veio aqui por uma negligência tua, eu quero te dizer, meu amigo, olha para a sua vida. Analisa verdadeiramente, tenha coragem de dizer, eu sou frio, quente ou eu estou morno. Sabe quando Deus mandou Jonas lá para Nínive? Sabe qual foi um motivo? Um dos motivos que ele não queria ir para Nínive? Porque lá em Nínive moravam os assírios. E sabe qual era a prática dos assírios? Eles pegavam as pessoas, prendiam as pessoas. E depois eles ficavam jogando com as pessoas. Sabe como era o jogo dele com as pessoas? Eles disputavam um monte de preso e falavam, vamos ver quem arranca mais perna e quem arranca mais braço deles? E eles começavam a arrancar pernas e braços dos assírios, do povo, enquanto eles estavam vivos.
Sabe o que mais eles faziam com o povo? Quantas línguas eu posso arrancar primeiro que você? E eles saíam arrancando as línguas das pessoas. Sabe o que mais eles faziam? Não estavam satisfeitos porque tinham arrancado as línguas, as pernas e os braços daquelas pessoas. Eles iam ali e arrancavam a pele daquelas pessoas, enquanto elas estavam vivas ainda. Então, quando Jonas se recusou a ir para Nínive, um dos motivos também, o motivo principal, ele escolheu desobedecer a Deus deliberadamente. Mas um dos motivos, ele teve medo dos assírios. E por que Deus mandou Jonas lá? Porque ele amava aquele povo que arrancava a língua, que arrancava a perna, que arrancava o braço, que arrancava a pele dos outros. Deus amava essas pessoas. E Deus estava preparando o coração deles há muito tempo. E eu quero dizer essa noite que tem pessoas do seu lado, que Deus está preparando o coração delas, para que você pregue o evangelho e você está sentado. E você, às vezes, vai no bar com elas. Às vezes, vai assistir um futebol com elas. Mas você não tem coragem de pregar Cristo para elas. Você só é amigo delas para fazer aquilo que elas gostam. Não para fazer aquilo que Deus está te mandando. Então, amados, nessa noite, o Espírito Santo, ele está perguntando para você. Ele está dizendo para você, ele não está perguntando não, ele está dizendo, eu estou cansado da tua mornidão. O Felipe vai colocar uma música agora. E eu queria que nesse momento você analisasse a tua vida. E se realmente o Espírito Santo nessa noite estiver dizendo para você assim, eu estou cansado da tua mornidão. Ou que Deus esteja dizendo para você, eu quero te dar mais ousadia. Eu quero que você nessa noite largue o seu medo. Eu quero que nessa noite você enfrente os problemas. Então depois eu quero que você venha aqui na frente, que nós vamos orar por você. Primeiro você escuta, sentado, aonde você está, esse louvor. E depois você toma a sua posição. Senhor, eu quero ter mais tempo contigo. Eu quero ter mais tempo para te servir. Porque às vezes você está sendo sugado pelo seu trabalho também. Então você coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Nessa noite. E deixa Deus fazer.